Imagine por um instante uma pessoa comum como você ou eu, acordando no meio da noite com o coração disparado, não por um pesadelo, mas por uma ligação que mudou tudo. O pai, forte como uma rocha, sucumbindo a uma doença que poderia ter sido evitada. E se eu te dissesse que naquela dor profunda, ela encontrou um caminho para renascer através de algo tão simples quanto o prato que escolhemos? Hoje, vou te contar uma história real, adaptada de vidas que cruzam com a minha, onde 3 receitas vegetarianas não são só comida, mas chaves para proteger quem amamos. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva com o sininho ativado. Isso nos ajuda a levar essas histórias transformadoras a mais pessoas como você. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir pode ser o segredo que sua família precisa agora. Deixe-me te levar para uma manhã chuvosa em uma cidade qualquer, onde Helena, uma executiva de 42 anos, mãe de 2 adolescentes, equilibrava o caos de e-mails urgentes, lanches apressados e noites mal dormidas. Sua vida era um furacão. Reuniões intermináveis, fast food no carro, jantares prontos que mal tocavam a alma da família à mesa. Helena achava que saúde era algo para o futuro, depois das promoções, das férias adiadas, de tudo, mas a vida não espera. Seu pai, um homem de 65 anos que fumava escondido e devorava carnes vermelhas como troféus, sofreu um infarto fulminante. Ele se foi em silêncio, deixando um vazio que gritava: "Por que não cuidamos melhor de nós mesmos?" Helena sentiu isso como uma facada, uma dor que se espalhava para seus filhos, com olheiras de noites jogando videogame e comendo processados. Era como se o destino sussurrasse: "Você é a próxima, a menos que mude." E foi aí que o mistério começou. Uma busca desesperada por respostas em livros empoeirados, conversas com nutricionistas e histórias de quem jurava que uma alimentação viva podia curar de dentro para fora. Helena mergulhava nesse mundo e o ar da sua cozinha mudou. Não mais o cheiro gorduroso de frituras, mas o aroma fresco de ervas e vegetais que pareciam pulsar com vida. Ela descobriu, em noites insones, que uma dieta baseada em plantas não era moda, mas uma armadura contra o tempo. Imagine o choque ao ler que substituir carnes e ovos por proteínas vegetais podia reduzir o risco de morte em até 24% para homens e 21% para mulheres, ou que hábitos vegetarianos poderiam adicionar uma década à vida. Não eram só números, era a emoção de imaginar seus filhos crescendo fortes, livres das doenças que ceifaram gerações. Helena sentiu um fogo acender, uma urgência de transformar o caos em bem-estar ao redor da mesa. Mas essa jornada não foi linear. Houve noites em que ela duvidava, momentos em que o cansaço a fazia questionar se valia a pena abrir mão dos pratos familiares que carregavam memórias. Lembre-se da avó de Helena, que cozinhava feijoadas eternas, enchendo a casa com risos e cheiros que pareciam imortais. Como honrar isso sem repetir os erros que levaram o pai embora? Foi nessa tensão que Helena encontrou as primeiras pistas em um diário antigo da família, onde a avó anotava segredos de ervas que curavam o corpo, sussurrando que a verdadeira longevidade estava nas raízes da terra, não nas carnes que pesavam a alma. A primeira receita dominava as manhãs frenéticas, o smoothie verde energizante pronto em 5 minutos, enquanto o sol mal despontava. Visualize o liquidificador girando com espinafre fresco, bananas congeladas, sementes de chia e leite de amêndoa sem açúcar, tudo vegetariano, tudo prático. Helena adicionava proteína de ervilha em pó para um boost que sustentava até o almoço, evitando picos de açúcar que a deixavam exausta. O sabor? Doce, refrescante, como um abraço da natureza, com um leve amargor que lembrava a vida real, imperfeita, mas viva. Ela bebia isso no carro, sentindo o corpo acordar, as células se regenerando, e pensava nos filhos tomando o mesmo, construindo defesas contra o estresse que roubava sua juventude. Essa receita era uma declaração de amor, "Eu cuido de você
vocês, mesmo no caos, promovendo saúde preventiva que, segundo Dean Ornish, pode reverter doenças cardíacas e estender a longevidade familiar. Viralizava nas redes, com amigos postando copos verdes, espalhando esperança. Mas o que Helena não contava era o impacto emocional diário. Pela primeira vez, ela via os filhos pedindo mais, seus olhos se iluminando com a cor vibrante do smoothie, como se cada gole apagasse um pouco da sombra do avô ausente. Era como se o verde das folhas sussurrasse promessas de dias mais longos, de risadas que ecoariam por gerações. E em uma manhã particularmente caótica, quando o trânsito engolia sua paciência, Helena parou o carro e ligou para a mãe, compartilhando o segredo da receita, sentindo o laço familiar se fortalecer através de algo tão simples, tão vivo. Essa era a magia. Não só nutrir o corpo, mas reacender conexões que o tempo tentava apagar, provando que o bem-estar familiar começa com um copo que refresca a alma. Para o almoço, Helena encontrou o wrap de grão de bico crocante, pronto em 10 minutos e perfeito para a correria. Imagine grão de bico cozido, temperado com páprica defumada, alho em pó e azeite, assado até ficar crocante como um petisco proibido, embrulhado em alface romana com abacate amassado, tomate cereja e molho de tahine com limão. Era vegetariano, delicioso como um segredo culpado, mas inocente, rico em fibras que limpavam o corpo, combatendo inflamações que roubavam anos de vida. Helena comia na mesa do escritório, o crunch ecoando como uma vitória sobre o tempo perdido, imaginando sua família em casa, fortalecendo laços com refeições que nutriam corpo e alma. O mistério era como algo tão simples podia ser tão transformador, reduzindo riscos de diabetes e câncer, como estudos em gêmeos mostram que vegetarianos melhoram saúde cardiovascular e perdem peso extra, pensando na longevidade familiar. E viral, as fotos dos wraps coloridos inundavam o Instagram. Mas vamos mais fundo nessa receita. Helena recordava as tardes em que preparava isso com os filhos, ensinando-os a temperar o grão de bico, sentindo suas mãos pequenas misturando especiarias, rindo do crunch que explodia na boca. Era uma lição viva de superação, de transformar o luto em aprendizado, de mostrar que a saúde preventiva não era isolamento, mas união. Uma vez, durante uma reunião estressante, ela sentiu o wrap como um escudo, a crocância lembrando-a da resiliência que herdara do pai, mas agora redirecionada para uma vida mais leve, mais longa. E quando compartilhou a receita em um grupo de mães no trabalho, as histórias fluíram. Minha pressão baixou, meu marido pediu mais, ecoando a esperança de que juntos podíamos desafiar o envelhecimento, tecendo uma teia de bem-estar que abraçava a família inteira, dia após dia. À noite, quando a família se reunia, Helena servia a sopa de lentilhas aconchegante, um caldeirão de conforto pronto em 15 minutos. Lentilhas vermelhas cozidas com cenouras, cebolas caramelizadas, cúrcuma e espinafre no final. Tudo vegetariano, reconfortante como um abraço da avó. Ela adicionava gengibre fresco para um toque anti-inflamatório, e o aroma enchia a casa como uma névoa de paz, convidando conversas profundas. Helena via os filhos devorando, os olhos brilhando com energia, e sentia a longevidade se tecendo na família, uma barreira contra doenças que outrora ameaçavam. Cada colherada revelava um segredo. A alimentação saudável não era sacrifício, mas salvação, melhorando a qualidade de vida e adicionando anos, como pesquisas indicam que dietas plant-based são o alicerce da longevidade. Essa sopa viralizava em grupos de mães, tornando-se o hino de noites que curavam almas. Mas o verdadeiro encanto estava nas noites em que a sopa se tornava ritual. Helena contava histórias do pai enquanto mexia o caldeirão, transformando dor em memória viva, os filhos escutando com colheres paradas, sentindo o calor da cúrcuma aquecer não só o estômago, mas o coração. Era uma revelação que o bem-estar familiar florescia nessas pausas, onde o vapor da
sopa carregava promessas de dias mais saudáveis, de longevidade que se media em abraços, não em anos frios. E em uma noite chuvosa como a da perda, a família se reuniu ao redor da mesa. A sopa fumegante unindo o que o destino tentara separar, provando que a alimentação era o fio que costurava o tecido da vida eterna. Agora, imagine o que veio depois dessa transformação inicial. Helena não parou nas receitas. Ela mergulhou nos benefícios profundos que ecoavam através dos dias. Foi quando ela descobriu como esses pratos vegetarianos não só preenchiam o estômago, mas fortaleciam o sistema imunológico de maneiras que pareciam mágicas. Pense no smoothie verde, com suas folhas de espinafre carregadas de vitaminas que combatiam radicais livres, reduzindo o risco de resfriados e infecções que tanto atormentavam a família no inverno. Helena via os filhos, outrora propensos a gripes constantes, agora resistindo ao que antes os derrubava, e sentia uma gratidão profunda, como se cada gole fosse uma oração respondida. E o wrap, o grão de bico, não era só crocante, era uma fonte de zinco e magnésio que estabilizava o humor, afastando as nuvens de ansiedade que pairavam sobre a casa após a perda. Conversas com uma nutricionista amiga revelaram que esses nutrientes plant-based podiam equilibrar hormônios, promovendo uma longevidade mental que permitia noites de sono reparadoras, sonhos que curavam feridas antigas. Helena experimentava isso em primeira mão, acordando revigorada, pronta para enfrentar o dia com uma clareza que outrora escapava. Era como se o corpo sussurrasse "obrigado", e a família, sentindo a mudança, começava a participar mais, pedindo variações, transformando as refeições em um ciclo de bem-estar que se espalhava como ondas em um lago calmo. Mas a jornada de Helena ganhou camadas quando ela enfrentou os desafios reais da implementação, aqueles momentos em que a rotina testava a resolução. Lembra da primeira semana? Os filhos torciam o nariz para o smoothie, chamando-o de coisa de coelho, e Helena sentia o peso do fracasso como se a mudança fosse um sonho frágil. Mas ela persistiu, adicionando frutas maduras, tornando-o um jogo de sabores que os conquistava aos poucos, revelando que a saúde preventiva exigia paciência, mas recompensava com laços mais fortes. Com o wrap veio o dilema do tempo. Assar o grão de bico em dias exaustivos parecia impossível, até que ela preparou porções duplas no fim de semana, congelando para dias corridos, transformando o obstáculo em estratégia. E a sopa? Em noites de hóspedes carnívoros, ela temia julgamentos, mas ao servi-la com pão fresco, os sabores conquistavam, abrindo portas para conversas sobre longevidade que uniam gerações. Helena aprendeu que o bem-estar familiar não era perfeição, mas adaptação, e nesses tropeços crescia uma resiliência que a fazia sentir invencível, como se cada desafio fosse um degrau para uma vida mais plena, mais longa. Então veio a fase de expansão, onde Helena começou a integrar essas receitas em rituais semanais que elevavam o espírito da casa. Domingo virava dia verde, com o smoothie como café da manhã coletivo, seguido de um wrap piquenique no parque, onde a família ria sob o sol, sentindo a crocância ecoar com a alegria de estar vivo. À noite, a sopa se tornava o centro de histórias compartilhadas, cada colherada acompanhada de memórias felizes do pai, transformando luto em celebração. Helena notava mudanças sutis, a pele dos filhos mais luminosa, a energia dela sustentada, e até a mãe idosa, visitando, experimentando e jurando que se sentia anos mais jovem. Era uma revelação profunda, que a alimentação saudável tecia não só saúde física, mas um tapete emocional de conexão, onde a longevidade se media em sorrisos trocados, em abraços que duravam mais que o tempo. E viralizando além das redes, as receitas se espalhavam por vizinhos, criando uma comunidade de bem-estar que Helena nunca imaginara, provando que uma mudança pessoal podia ecoar como uma onda de esperança coletiva. Mas não podemos ignorar os aspectos científicos que ancoravam essa transformação, aqueles detalhes que Helena devorava em livros noturnos, sentindo o conhecimento como um bálsamo. Descobriu que as lentilhas da sopa, ricas em
antioxidantes combatiam o envelhecimento celular, enquanto a cúrcuma ativava genes de longevidade, como se o corpo fosse uma orquestra regida por sabores simples. O abacate no wrap fornecia gorduras saudáveis que protegiam o cérebro, reduzindo riscos de declínio cognitivo que tanto temia para os pais envelhecendo. E o espinafre, uma bomba de folato que apoiava a saúde mental, afastando a névoa da depressão pós-perda. Helena citava para si mesma, em momentos de dúvida, as palavras de um especialista em um podcast ouvido à meia-noite. A dieta plant-based não é dieta, é destino reescrito. Isso a impulsionava, transformando fatos em fé, e ao compartilhar com a família, via os olhos deles se abrirem para um futuro onde a longevidade era herança, não maldição, um legado de vitalidade que fluía de geração em geração. Finalmente, Helena vislumbrou o horizonte, onde essas receitas se tornavam o alicerce de uma vida eterna em família. Imaginava os filhos, adultos, preparando o smoothie para seus próprios filhos, o wrap em piqueniques de netos, a sopa aquecendo invernos distantes. Era uma visão que a enchia de lágrimas felizes, sabendo que a saúde preventiva plantada agora floresceria em anos de risos compartilhados, de bem-estar que transcendia o corpo. Mas a reviravolta final é o que me faz sussurrar isso agora, como um segredo que não deveria ser contado. Meses depois, num check-up, os médicos ficaram boquiabertos. Colesterol de Helena despencou, pressão arterial estabilizou e os filhos mostravam vitalidade que desafiava a genética familiar. O pai se foi, mas sua partida plantou sementes de mudança, uma longevidade que Helena via como escolha, não destino. E se isso te tocou, é porque essa história precisava chegar até você. Você acredita que receitas tão simples podem reescrever o futuro da sua família? Já viveu um susto que te fez questionar tudo? Deixe seu like agora se isso mexeu com você e comente. Eu vou tentar. Se inscreva com o sininho ativado, mas só se tiver coragem de mudar.